Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. 3 perguntas que a Bíblia não tem respostas. É possível? Na verdade, são mais. Perguntas que não dá para bater o martelo e afirmar que seja isso ou seja aquilo. Podemos basear em hipóteses, suposições ou hipóteses mais prováveis. Mas antes disso, de irmos ao vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e clique no sininho para ativar as notificações. Eu posto 3 vídeos pelo menos por semana. Se você não receber as notificações, é só entrar no canal. 3 perguntas que a Bíblia não tem respostas. Em outra ocasião eu posso falar mais. Outras. Em Deuteronômio 29 e verso 29, está escrito que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as encobertas são para o nosso Deus. Baseando nesse versículo, podemos entender que existem coisas encobertas. Então a Bíblia realmente não tem uma resposta para todas as perguntas. Existem coisas ocultas e encobertas. Existem pontos de interrogação na Bíblia, que não dá para bater martelo em algumas questões. Mas tudo o que é necessário para a pessoa ser salva e andar na presença de Deus está completo. Não existe nenhum ponto cego, nada em oculto que ainda não foi revelado para que uma pessoa seja salva. O plano da salvação e do resgate do pecador foi completado na cruz e está completo, não falta nada. Deus se revelou ao homem por completo através de Jesus Cristo. Para ser salvo, não falta nada. Por isso que a Bíblia diz que o culpado Deus não tem por inocente. O pecador Deus não terá por inocente. As coisas encobertas não interferem em nada quanto à nossa salvação. Eu vou mostrar aqui 3 perguntas que alguns teólogos afirmam ser isso ou aquilo. Mas nem todos têm a mesma interpretação. E a Bíblia não afirma nada como sendo de tal forma. Então eu andei olhando bons teólogos confiáveis. Um interpreta de uma forma algumas questões e outro interpreta de outra forma a mesma questão. Eu vou postar aqui o meu ver pessoal sobre cada pergunta que eu vou postar aqui, mas em nenhuma delas dá para bater o martelo e afirmar que realmente seja isso ou seja aquilo. Vou passar o meu ver. O primeiro, Adão e Eva foram salvos? A Bíblia não diz que não foram e também nem diz que sim. Nem diz que sim e nem diz que não. Mas analisando, podemos chegar à conclusão que pelo menos Eva pôde ter sido, porque ela demonstrou que tinha fé em Deus, que tinha devoção, que confiava em Deus. Eu vou ler aqui 2 passagens, Gênesis 4:1 e 4:25. Vamos ler o 4, verso 1. Deixa eu ler aqui. E conheceu Adão, e isso foi depois de serem expulsos do Éden, do jardim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei de Senhor um varão. Veja aqui que Eva demonstrou gratidão a Deus pelo nascimento do filho. Demonstrou gratidão. Isso mostra que provavelmente ela tinha comunhão com Deus. Agora o verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Veja que ela disse, Deus me deu outra semente. Deus me deu.
Veja que novamente Eva atribuiu a Deus o nascimento do seu filho, dos dois filhos. Ela atribuiu a Deus e agradeceu a Deus. Então podemos entender que ela teve comunhão com Deus. Ela era grata a Deus. E já Adão, até onde diz sobre a morte de Adão, não diz nada que ele tenha se arrependido. Não fala nada. Gênesis 5, verso 5. A Bíblia não cita a morte de Eva. Então, no meu ver, eu deixo claro, uma colocação aqui, que Deus os expulsou do Éden, o casal, mas não os condenou. Veja que depois que foram expulsos, Deus proveu a eles o meio de sobrevivência. Deus cuidou do casal. Deus os sustentou em todos os sentidos. E isso deixa uma lição. Deus condena o pecado e não o pecador. Podemos não bater o martelo quanto à salvação do casal, mas temos a certeza que Deus não condena a pessoa, Ele condena o pecado. A oportunidade de salvação ficou em aberto de qualquer forma. Até mesmo para Caim. A oportunidade de salvação para Caim ficou em aberto. Então, pelo menos uma lição podemos extrair. Agora, a segunda, se a morte passou a todos os homens, conforme a Bíblia ensina, então por que Elias e Enoque não morreram? Por quê? É um questionamento, é uma interrogação. Romanos 5,12 diz que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou, veja bem, a morte passou a todos os homens, todos. Por isso que todos pecaram. Aqui não abriu exceção. Será se Elias e Enoque foram uma exceção? Ou privilegiados? Será? Se a morte passou a todos? Se a ressurreição dos mortos é necessário, conforme Paulo ensinou, 1 Coríntios 15, por que eles ficarão de fora da ressurreição do corpo? Por quê? A Bíblia diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas e a carne e de Elias e Enoque herdarão? Eles não provaram a morte, não participarão da ressurreição do corpo. Foram privilegiados. Tudo isso aconteceu, mas a Bíblia não diz porquê, mas não podemos duvidar da Bíblia e nem do caráter de Deus. Podemos entender assim, não existe regra sem exceção para nós. Mas Deus é soberano e pode romper uma regra abrindo uma exceção. Ele pode. Por exemplo, os mortos não voltam. A Bíblia afirma isso em várias passagens, que mortos não voltam mais. Mas só que Moisés apareceu para Jesus na transfiguração. Moisés e Elias. Elias não morreu, tudo bem. Mas e Moisés? Moisés morreu. E agora? Mortos não aparecem, mas Moisés apareceu. Mortos não voltam, mas Moisés voltou. E agora? Deus abriu uma exceção. Deus abriu. Ele pode quebrar a regra e abrir uma exceção. Nós não. As exceções que foram abertas por Deus são as que estão escritas na Bíblia. Para nós isso não existe. Nós não podemos quebrar uma regra, um mandamento bíblico e abrirmos uma exceção. Conosco isso não pode acontecer. Se um morto aparecer para nós, podemos expulsar porque é um demônio materializado na pessoa. Para nós não existe essa regra para quebrarmos e abrirmos uma exceção. 3. O último. Jesus, quando morreu, foi para o inferno ou para o paraíso? Eu vi bons teólogos expondo suas opiniões sobre isto, mas nem todos interpretam iguais, embora sejam bons teólogos e confiáveis. Mas nem todos têm a mesma interpretação.
Alguns dizem que foi para o inferno e outros não. Alguns dizem que o ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia e outros não. Só vou resumir aqui, né, porque isso aqui é um assunto para um vídeo inteiro. No meu ver, é das duas uma. Ou ele foi para o paraíso ou ele foi para o inferno. Vamos analisar. Efésios 4, verso 9. Diz que Jesus, antes de subir, desceu às partes mais baixas da terra. Antes de subir. Então, antes dele ir para o céu, ele desceu. Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão arrependido que estaria com ele no paraíso no mesmo dia. No mesmo dia. Então, se Jesus, antes de subir, desceu às partes mais baixas da terra, como levaria o ladrão no mesmo dia? Um lugar diz que ele subiu antes de descer, e outro lugar diz que ele desceu. E agora? Como ele levaria o ladrão no mesmo dia? Como? Não teria como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou teria? Porque ele é soberano e tem todo o poder? Será se ele teria como? Ao mesmo tempo levar o ladrão e ao mesmo tempo descer ao inferno? Ou subiu com o ladrão ou desceu para o inferno. Alguns podem dizer que o corpo foi sepultado e o que subiu para o céu foi o espírito. Tudo bem. Não deixaria de ser uma boa hipótese, com certeza. Mas para Jesus ter ido ao inferno, teria que ser o seu espírito e não o corpo, porque o corpo foi sepultado. Teria que ser o seu espírito, o mesmo espírito que subiu para levar o ladrão. Da mesma forma que para ir ao céu com o ladrão teria que ser o seu espírito, pois seu corpo foi sepultado. Tenha ido ao paraíso ou ao inferno, de qualquer forma foi seu espírito, e não seu corpo, pois ele foi sepultado. Então creio que não teria como ir para o paraíso e ao inferno ao mesmo tempo. Ao menos que fosse um milagre, mas de qualquer forma iria contradizer a Bíblia. Pois Lucas 23, 43 diz que o ladrão, ele diz para o ladrão que o levaria para o céu no mesmo dia. E em Efésios 4, 9, diz que antes de subir, ele desceu às partes mais baixas da terra. Agora, aproveitando isto sobre as partes mais baixas da terra, Jesus disse que estaria 3 dias no seio da terra. No seio da terra. E veja que Jesus não foi sepultado em cova, mas em túmulo. Túmulo de pedra. E de qualquer forma a cova é rasa. E não daria para dizer seio da terra, porque foi uma cova. Em 1 Pedro 3,19 diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, que foram rebeldes nos tempos de Noé. Tem algum sentido de ter ido às partes mais baixas da terra? Tem sentido. Tem algumas interpretações diferentes para esse texto, mas não vou falar aqui para não tomar tempo. Até o cartão de memória da minha câmera aqui está apertado, já é menos de um minuto para acabar. Então existem outras passagens também, que são complicadas, mas hoje eu escolhi 3. Então obrigado a todos então. Mas estas que se tem, independente da interpretação que cada um der, nada interfere quanto à salvação. Muito obrigado a todos então. Vou desligar aqui que está acabando o cartão de memória aqui da minha câmera. Muito obrigado e até o próximo